Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a CBF divulgou no final da tarde deste domingo, já início da noite, a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. E nesse vídeo aqui então eu vou trazer para vocês os jogos das 10 primeiras rodadas, já com as datas e horários definidos. Lembrando que pode haver mudança, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de abril, então aí no decorrer aí das rodadas é bem possível que haja uma mudança ou outra, mas o que eu vou passar aqui então é a tabela detalhada que foi divulgada neste domingo, dia 2 de abril. Então, sem demora, colocando aqui na tela os jogos da primeira rodada. Às 16 horas, o atual campeão Palmeiras vai abrir a competição jogando contra o Cuiabá. No mesmo horário, o América Mineiro pega o Fluminense. Às 6h30 da tarde, o Botafogo joga contra o São Paulo. No mesmo horário, teremos ainda Red Bull Bragantino e Bahia, Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza e Internacional. Aí, às 21 horas, o Atlético Mineiro encara o Vasco. No domingo, serão outros 3 jogos. Às 16 horas, o Flamengo joga contra o Coritiba. No mesmo horário, o Corinthians recebe o Cruzeiro. E às 6h30, o Grêmio pega o Santos. Segunda rodada, vamos aos jogos da segunda rodada rapidinho. Segunda rodada aí, com vários jogos também no sábado, no dia 22. Às 16 horas, o Fluminense pega o Atlético Paranaense, o único jogo dessa faixa de horário. Às 18h30, o São Paulo pega o América Mineiro, o Coritiba joga contra o Fortaleza e o Cuiabá joga contra o Bragantino. E às 21 horas, o Cruzeiro encara o Grêmio. No domingo, teremos aí a volta dos jogos às 11 da manhã. Internacional e Flamengo jogam às 11 da manhã. Depois, às 16 horas, Vasco e Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro. Às 19 horas, o Goiás joga contra o Corinthians. E na segunda-feira, teremos às 20 horas, Bahia e Botafogo. A terceira rodada começa a ser disputada no dia 29 de abril, um sábado, com 2 jogos às 4h30 da tarde. Coritiba e São Paulo, Fortaleza e Fluminense. Às 6h30 teremos outros 3 jogos. O Palmeiras joga contra o Corinthians, o Santos encara o América Mineiro e o Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro. E aí, às 21 horas, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. No domingo serão mais jogos aí, mais 3 jogos. Às 16 horas, Flamengo e Botafogo. O único jogo aí dessa faixa de horário. Às 18h30, o Internacional joga contra o Goiás e o Cuiabá encara o Grêmio. E na segunda-feira, dia 1º de maio, feriado, às 8 da noite, o Vasco encara o Bahia. A quarta rodada será aberta no sábado, dia 6 de maio, com 2 jogos. Às 16 horas, Cruzeiro e Santos, e às 21 horas, o clássico Fluminense e Vasco. No domingo, às 11 da manhã, o América Mineiro joga contra o Cuiabá. Às 16 horas, o São Paulo encara o Internacional. Mesmo horário para Atlético Paranaense e Flamengo, Bahia e Coritiba. Às 18h30, o Botafogo encara o Atlético Mineiro. No mesmo horário, o Goiás enfrenta o Palmeiras e o Grêmio jogará contra o Red Bull Bragantino. Aí na segunda-feira, dia 8, às 8 da noite, o Corinthians encara o Fortaleza. A quinta rodada será a primeira sendo disputada em meio de semana e terá jogos aí na quarta-feira, dia 10 de maio. 19 horas, Santos e Bahia, Red Bull Bragantino e América Mineiro, Internacional e Atlético Paranaense. Às 20 horas, Flamengo e Goiás. No mesmo horário, Cuiabá e Atlético Mineiro. 21h30, Palmeiras e Grêmio. Mesmo horário para Cruzeiro e Fluminense. Na quinta-feira, acontecem outros 3 jogos. 19 horas, o Botafogo recebe o Corinthians. No mesmo horário, o Coritiba encara o Vasco. E às 20 horas, o Fortaleza jogará contra o São Paulo. A sexta rodada começa no sábado, dia 13. Terá o Bahia jogando contra o Flamengo às 16 horas. Na faixa das 18h30 teremos 2 duelos, Fluminense e Cuiabá, Palmeiras e Bragantino. E às 21 horas, o Atlético Mineiro jogará contra o Internacional. No domingo, às 16 horas, teremos 3 jogos, Vasco e Santos, Corinthians e São Paulo, Grêmio e Fortaleza. E às 6h30 da tarde, outros 3 confrontos, Goiás e Botafogo, Atlético Paranaense e Coritiba, América Mineiro e Cruzeiro, rodada aí de vários clássicos. A sétima rodada começa a ser disputada no dia 20 de maio. Às 16 horas, o Bragantino recebe o Atlético Paranaense, mesmo horário para Bahia e Goiás, América Mineiro e Fortaleza. Às 6h30 da tarde são mais 3 jogos, Botafogo e Fluminense, São Paulo e Vasco, Coritiba e Atlético Mineiro. E às 21 horas, o Santos faz o clássico contra o Palmeiras. No domingo, dia 21 de maio, às 16 horas, teremos Flamengo e Corinthians. E às 6h30, o clássico Grenal, Grêmio e Internacional. E na segunda-feira, às 20 horas, o Cruzeiro vai jogar contra o Cuiabá. Oitava rodada,
começa aí no sábado, dia 27 de maio, às 16 horas, o Fortaleza enfrenta o Vasco. 6h30 da tarde, Flamengo e Cruzeiro, e também Cuiabá e Coritiba. E às 21 horas, o São Paulo jogará contra o Goiás. No domingo, a rodada terá 2 jogos às 16 horas, Corinthians e Fluminense, Internacional e Bahia. Às 6h30, o Atlético Mineiro pega o Palmeiras, mesmo horário para Atlético Paranaense e Grêmio. Já às 19 horas, o Botafogo jogará contra o América Mineiro. E na segunda-feira, às 20 horas, Red Bull Bragantino e Santos. Nona rodada começa no sábado, dia 3 de junho, e terá 2 jogos aí às 16 horas. Atlético Paranaense e Botafogo, Fortaleza e Bahia. Outros 3 jogos acontecem às 6h30. Vasco e Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, América Mineiro e Corinthians. E às 21 horas, Santos e Internacional. No domingo, serão mais 4 jogos. Às 16 horas, Fluminense e Bragantino, Grêmio e São Paulo. Às 6h30, Palmeiras e Coritiba, Goiás e Cuiabá. E para fechar, as 10 primeiras rodadas, no sábado, dia 10 de junho, às 16 horas, o Coritiba encara o Santos. 6h30 da tarde, Botafogo e Fortaleza, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. E às 21 horas, Bahia e Cruzeiro. No domingo, tem aí 4 jogos confirmados. Às 11 horas, América Mineiro e Atlético Paranaense. 16 horas para Internacional e Vasco. 6h30 da tarde, Flamengo e Grêmio, Goiás e Fluminense. Aí tem 2 jogos ainda a definir, Há um choque aí de datas da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Então, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Cuiabá ainda não tem data definida nesta 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!